Olá, amado irmão, amada irmã, a paz de Jesus, o amor de Maria, o fogo, a graça e a unção do Espírito Santo. Que alegria, seja muito bem-vindo ao nosso desafio da Bíblia. Se inscreva se você não está conosco, deixa o like no final, deixe também um comentário e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E nós estamos unidos e reunidos, em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que tudo aquilo que fizermos comece e termine em vós. Nada para nós, Senhor, tudo para Ti, agora e para todos sempre. Amém. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Capítulo 18, versículo 17 ao 18, que diz assim: a porteira perguntou a Pedro: não és acaso também tu dos discípulos desse homem? Não o sou, respondeu ele. Os servos e os guardas acenderam um fogo, porque fazia frio, e se aqueciam. Com eles estava também Pedro, de pé, aquecendo-se. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, João é o evangelista dos detalhes. Ele narra coisas e fatos que os outros evangelistas não narram. A mesma coisa, mas ele via os detalhes. É como que João também estivesse, nós poderíamos até aqui imaginar que esse outro discípulo do vídeo passado que a gente viu, que ajudou Pedro a entrar, será que não era João? Que João dentro ficou vendo, acompanhando Pedro também de longe? Ou se por acaso não foi João, depois de todo o ocorrido, esse discípulo que fez com que Pedro também entrasse, depois que Jesus morreu, ascendeu ao céu, ressuscitado, as conversas deles, entre eles, narravam o que tinha acontecido. E João foi quem detalhou esses pontos. Pois Pedro tinha entrado ali porque um outro discípulo tinha falado com a porteira para deixar ele entrar. Se você não viu o passado, veja, pois é uma sequência. E aí aquela porteira faz uma pergunta a Pedro: não é acaso também tu dos discípulos desse homem? Olha, uma porteira, uma pessoa que não tem influência e um trabalho, eu poderia dizer aqui, para a época, insignificante. Uma pessoa que não tinha nenhum poder de fazer absolutamente nada contra Pedro. Mas a resposta de Pedro qual foi? Não sou, respondeu ele. E aqui acontece a primeira negação de Pedro. Pedro que estava preparado para dar a vida a Jesus, mas agora ele se encontra no contexto que Pedro foi tomado de medo. De um medo também de morrer, pois ele acompanhou Jesus. Ele viu quando Jesus foi violentamente preso. Se você não viu ainda aquele filme da Paixão de Cristo, assista, é muito interessante. Então Pedro, ele viu o sofrimento que se iniciou em Jesus, então ele teve medo. Então, por conta desse medo, paralisou a convicção que Pedro tinha a respeito de Jesus e negou ele pela primeira vez. E ainda aconteceu outra coisa com Pedro. Respondeu ele: os servos, os guardas, acenderam uma fogueira, porque fazia frio, e se aqueciam com eles. Estava também Pedro de pé, aquecendo-se. Olha, Pedro, ele, com aquela toda ousadia dele, que ele tinha até cortado a orelha direita de um dos soldados que foram prender Jesus, ele poderia estar lá no meio, ele poderia ter se aproximado, ele poderia ter abraçado Jesus, ele poderia ter, talvez, brigado com alguns soldados. Não, mas qual foi o comportamento de Pedro? Aqui nós encontramos um homem acovardado, um homem de uma personalidade forte, mas que ao mesmo tempo aqui ele tremeu nas bases. Ele se encontrou no meio de uns serventes e de alguns guardas que fizeram um fogo. Era noite e estava fazendo muito frio. Pedro chega pertinho também ali para se aquecer. E aqui aquecer-se de quê? Pedro não estava aqui com uma frieza física, mas Pedro estava com uma frieza espiritual. A fé de Pedro aqui tinha esfriado. Eu pergunto para mim e para você hoje: como que anda a nossa fé? Você é uma pessoa de fé de verdade? Você percebe que você é uma pessoa de fé de verdade? Você é uma pessoa que acredita de verdade? Você é uma pessoa que tem convicção em Cristo Jesus?
Aí São Tiago vai dizer: você diz que tem fé? Beleza, então mostre as suas obras. Você mostra que tem fé a partir de suas obras. Se você diz que tem fé, mas não tem obra, a sua fé é morta. Faltou a obra para Pedro aqui. Ele disse que tinha fé. A fé dele aqui agora estava fria. Ele procurava aquecer-se diante de um fogo, mas o que faltava para Pedro era o fogo da fé. Era o fogo do Espírito Santo. Era o fogo e a ousadia de estar de verdade cumprindo aquilo que ele tinha dito lá atrás, né? De ir para Jesus, se possível fosse até a morte. Porém, tudo isso aconteceu para se cumprir as Escrituras. Nós vamos ver lá na frente. Mas este contexto, dizer para você que o que serve para nós hoje, de que forma nós estamos negando Jesus? Como está a nossa fé? A nossa fé está fria? E o que mais a gente encontra na sociedade, nas pessoas, é isso. É o abandono da fé, é a apostasia que está acontecendo no povo de Deus, na igreja. Os nossos grupos de orações vazios, encontros vazios, ninguém consegue dar continuidade a um grupo de pessoas que estão firmes, convictos naquilo que acredita. Falta também liderança para arrebanhar esse povo, né? Então nós nos encontramos hoje em situações muito difíceis. É por isso que Jesus mesmo disse: será que quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé sobre a terra? Aqui nós encontramos um Pedro, um homem que viveu no período, um homem que viu, que tocou, que experimentou Jesus. E hoje, como fazer tudo isso e permanecer firme? Como superar as decepções e dificuldades da fé, né? Tudo isso nós temos que mergulhar em nós e procurarmos Cristo Jesus de verdade, né? E não sermos medrosos na fé. Façamos a nossa meditação interior e reze comigo. Senhor Jesus, na meditação de hoje tu vai mostrar Pedro que te nega pela primeira vez. Quantas vezes eu também nego a Ti, Jesus, diante das pessoas. Eu que não tenho coragem de falar de Ti no trabalho, na família, no meio das pessoas. Eu que muitas vezes nego a Ti, Cristo Jesus, também. E eu nego quando eu não me oponho ao erro, pois a Tua palavra vai dizer isso. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Quantos pecados eu trago em mim por poder fazer o bem e acabo não fazendo, Senhor. Dá-me a graça, Senhor, de uma fé viva, de uma fé nova. Talvez hoje eu me encontro assim também como Pedro, entristecido pelo fato de não ter tido coragem de te seguir como deveria seguir. Pelo fato de não renunciar a tantas coisas ruins na minha vida. O que você precisa renunciar, meu irmão, minha irmã? Renuncie a todo mal, renuncie às maldades, renuncie talvez, porque não, a bebida, a fofoca, o celular, tão apegado a ele que você é. Renuncie à preguiça, ao comodismo, renuncie à frieza da fé. Senhor Jesus, eu peço por esse irmão, por essa irmã, anima-nos na fé, dá-nos a graça de uma fé viva, de uma fé nova, testemunhada no amor pelos irmãos. Dá-nos a graça, Senhor, de nos aquecer na fé. Dá-nos, Senhor, ânimo, força, esperança, convicção naquilo que acreditamos e permaneçamos firmes. Dá-nos a graça da perseverança, de perseverarmos até o fim, pois quem perseverar até o fim será salvo. Essa é a Tua promessa. Continue a sua oração, Deus lhe abençoe e até amanhã.